Muito bom dia a todos. O meu nome é Paulo Ramísio e tenho o prazer de vos dar as boas-vindas a este webinar ESG sem complicações: como definir, medir e simplificar indicadores. Este é um webinar que aparece no decurso do projeto Shift to Digital Green, que, para além da Tecminho, tem como promotores o ISQ, a Universidade de Aveiro e o CTCV. Este tema é um tema particularmente importante nos dias de hoje, e isto faz parte um bocado da missão da Tecminho, tentar antever as necessidades que existem na sociedade, e tentar contribuir para que todos tenhamos uma visão e possamos escolher o caminho que devemos seguir. Penso que a Tecminha é largamente conhecida das pessoas que estão a assistir a este webinar. De uma forma muito simples, a Tecminho existe há mais de 30 anos, de forma a estender a missão da universidade, estender o ensino e a investigação ligando ao tecido produtivo, e faz isso através de parcerias entre instituições, e indústrias, com o meio académico, faz a proteção da propriedade intelectual e faz a valorização do conhecimento. Mas não faz apenas isto, ou seja, não liga só à valorização das pessoas e à valorização do conhecimento, liga também a questões fundamentais como quais são as tendências globais e quais são os caminhos que nós devemos seguir. No fundo, valores e caminhos. E a sustentabilidade aparece aqui como um elemento absolutamente incontornável. Eu devo dizer que a Universidade de Minho honra-se ter sido a primeira instituição de ensino superior em Portugal a apresentar e a relatar publicamente um relatório de sustentabilidade ambiental, aliás, de sustentabilidade, incluindo os três pilares, e esse relatório era auditado e tinha mais de 50 indicadores. E, de facto, uma coisa importante é estarmos alinhados com os princípios da sustentabilidade, mas depois aparece a complexidade técnica da recolha dos elementos e da escolha dos indicadores. E é nesta área que aparece este webinar. E eu acho que ela, passado, portanto, o primeiro relatório de sustentabilidade da Universidade foi relatado ao ano 2010, portanto, passaram-se 16 anos. A sustentabilidade hoje não é uma coisa nova, em que andamos todos a tentar perceber o que é uma coisa já consolidada, é uma coisa que já está interiorizada naquilo que é o tecido económico, é uma coisa que a maior parte das empresas estão a fazer, começaram de forma voluntária e hoje vêm os benefícios de conseguir fazer esse mapeamento e esse pensamento crítico. Mas passados estes 16 anos, eu acho que estamos numa nova etapa. Tudo o que se dizia veio a confirmar-se que era verdade e que não está a acontecer muito mais cedo do que tínhamos previsto. Nós estamos em grande transição a nível mundial em múltiplos domínios. Temos a demografia, temos as migrações, temos uma geopolítica que é cada vez mais complexa, temos uma competição muito grande por recursos, temos um desejo de ter melhoria de qualidade de vida que foi desejada e conseguida nas últimas gerações e que vemos dificuldade quando olhamos para o futuro, e temos também os valores. Estamos a ter uma geração que pela primeira vez está a decidir o que consome, não apenas com base nas suas necessidades, mas com as suas convicções, e de saber que os produtos que estão e as instituições com que estão a partilhar os recursos e as compras estão alinhadas com aquilo que elas acreditam. E tudo isto está a fazer com que tenhamos uma transição da sustentabilidade como uma necessidade cada vez mais urgente para conseguir distinguir aquilo que são as visões dos diferentes parceiros que estão no mercado. E, portanto, é importante não só saber o caminho que se quer, é importante ter os indicadores adequados e ter ferramentas que transformem esse relato numa coisa que seja facilmente acessível e compreensível. E, portanto, nós temos este caminho aqui. Eu quase que fazia uma analogia, que era dizer que, assim como no início do século XXI, o ambiente juntou-se ao pilar da economia e social para formar o trio virtuoso da sustentabilidade, eu penso que a digitalização está
a retomar isto como uma ferramenta fundamental que não substitui aquilo que se faz, mas cria condições para o que nós fazemos ser feito de uma maneira não só mais fácil, mas como abrir novas potencialidades para conseguir fazer melhor. E é aqui que nós entramos diretamente no webinar 2. Portanto, eu vou moderar esta sessão. Temos dois palestrantes que têm reconhecidas competências nesta área e experiência. Vão falar de duas coisas importantes e complementares. E eu começava com o primeiro orador, o Luís Cristino, que tem uma larga experiência na parte de relações com empresas, mas também na sustentabilidade, que nos vai falar um bocadinho de como podemos escolher os indicadores ESG que realmente importam à sua PME. Passava-lhe a palavra e depois, no fim, podem tomar nota das questões que queiram colocar. Faremos um pequeno período de perguntas e respostas. Luís Cristina, por favor. Bem, muito obrigado, professor Paulo Ramírez, muito obrigado à Tecmin pelo convite e por integrar esta manhã que em que vamos falar de ESG, da confusão, digamos, que possa estar a surgir na cabeça de algumas pessoas e de algumas empresas e tentarmos aqui todos em conjunto clarificar algo de que à primeira vista pode ser um bicho de sete cabeças, mas que na realidade é um fato à medida. É um fato à medida e o professor acabou por dizer também ao bocado no primeiro relatório que a universidade fez, de certeza que percebeu que era um fato à medida para o primeiro ano e nos anos seguintes acabou por perceber que era um fato à medida para os anos seguintes e o que se relata, ou que se relatou há uns anos atrás, não é aquilo que se relata hoje em dia, não pela alteração da legislação que possa ter surgido, mas também porque efetivamente as organizações vão evoluindo e as suas questões que deverão avaliar ou que se vêem para avaliar vão mudando. Eu tenho aqui uma breve apresentação, não para vos roubar muito tempo, e queria permitir, tenho aqui já a permissão para a fazer, e iria fazer, digamos, aqui uma breve, ao fim e ao cabo, como é que o ISG pode não ser tão complicado e quais as métricas que nos devemos de preocupar? Efetivamente, o tema que me calhou para apresentar é, digamos, é como escolher os indicadores de ISG para que realmente importam para as PMEs, mas acima de tudo, percebermos que temos que medir para evoluir. Muitas das empresas, muitas pessoas podem estar asfixiadas ou atoladas, desculpem-me o termo, em indicadores, mas que depois acabam por asfixiar a gestão da PME e depois ficam presas dentro do próprio reporte e ficam um bocado presas, digamos, em evoluir. Efetivamente, hoje em dia, o ESG e os reportes de ESG e os relatórios de sustentabilidade deixaram de ser voluntários, ou por um lado, se de um lado deixaram de ser voluntários, por outro lado, passaram a ser voluntários face às alterações todas legislativas europeias, mas por um lado, se passou a maior parte dos clientes a ser exigência, seja pelos clientes, seja pela pressão da banca, seja pela cadeia de valor, seja pela questão do regulamento, e em que está analisado e está comprovado que 84% dos investidores recompensam ou premiam, seja pela escolha como fornecedor, seja como escolha dos seus investimentos, empresas sustentáveis e que valorizem o seu reporte, há efetivamente também, por um lado, das PMEs, uma grande confusão, um excesso de frameworks e, ao fim e ao cabo, uma pressão sem clareza. E isto para dizer que, se calhar, que eu dizia que o SG não morreu, apesar de todos os adiamentos do Omnibus que também vamos ver à frente, mas, se calhar, muita da sua execução é que sim, e isto faz com que como a frase aqui no início deste slide diz, o problema se calhar não é a falta de indicadores, se calhar é o excesso e que não havendo estratégia que temos, digamos, para a questão de reporte e levarmos a questão da sustentabilidade. E a questão do grande erro começa mesmo aqui. Começa que muitas das empresas começam pelo fim. Começam pelo fim porque estão preocupadas com as métricas e estão preocupadas com a questão do relatório. Em muitas formações que eu dou relativamente à questão de ESG, de relatórios de sustentabilidade, com licença, ou até estratégias de sustentabilidade,
as pessoas começam logo a preocupar, logo ao fim de alguns minutos, ao fim de algumas horas, dizer, então e o relatório? E o relatório? E eu costumo sempre dizer, calma, o relatório vem no fim. E a questão é mesmo essa, é que o relatório vem no fim. Primeiro temos que definir, efetivamente, ao contrário destas quadrículas que aqui estão, temos que definir, efetivamente, uma estratégia para a empresa, uma estratégia de sustentabilidade, em que sim que depois vamos definir as métricas e depois, no fim, criar o relatório e a construção de dashboards em que sejam auxiliares para a gestão. Porque senão vamos acabar por criar dashboards bonitos, folhas de Excel muito bonitas, mas depois que não vêm suportar as decisões da empresa e não vêm acompanhar a decisão da empresa. E isso sim acaba por ser, digamos, complicado e posso dizer que é o primeiro grande erro das empresas tentarem começar pelo fim, digamos, pelo relatório e pelas métricas que têm que avaliar. Isto para dizer que, normalmente, onde as iniciativas de ESG das empresas falham, falham logo na sua estratégia peço desculpa, e no seu compromisso, ou seja, é a causa raiz, mas depois acaba por aí abaixo, e desculpem-me aplicar esta palavra, eh, acaba por falhar. Se falhar na estratégia, vai falhar no relatório, na divulgação, e depois, efetivamente, vai falhar na execução. Isto porque o problema não está no Excel, mas está assim, digamos, na cabeça ou da forma como se tenta operacionalizar, digamos, uma estratégia de sustentabilidade e um relatório de sustentabilidade. E isto para dizer que, efetivamente, e aquilo que eu disse há bocado, é que o ESG não morreu, que se calhar o que está a cair é a sua má execução e a má concretização dos relatórios e das métricas e de toda a estratégia que está. Nós, efetivamente, temos hoje, e eu pus aqui um calendário porque efetivamente com a questão do pacote Omnibus houve aqui uma série de alterações da obrigatoriedade de reporte do lado das empresas. Contudo, e muitas das empresas que estavam previstas para serem obrigadas a relatar já este ano, no final relativamente ao ano fiscal 2025, foi adiado para 2028, reportando ao ano 2027. É óbvio que a maior parte das empresas acabaram por não se ver abrangidas e sim depois vem a questão do VSME, ou seja, do regime voluntário de reporte. E o regime voluntário de reporte, efetivamente, veio e acaba-se por comprovar que muitas das empresas que já definiram a sua estratégia, e não sendo elas obrigadas a reportar, mais de 70% das empresas acabam por reportar na mesma. Mas temos aqui, digamos, este calendário que nos ajuda, digamos, e isto para dizer que com a questão do Omnibus criou-se aqui uma ilusão regulatória e quase das empresas podem dizer assim. Epá, se calhar já não vale a pena irmos por aqui, se calhar não vale a pena irmos reportar, porque estou isento, para que é que eu vou ter esse custo? Meus amigos, desculpem-me aquilo que eu vou dizer, é um erro e é um engano, porque a questão dos critérios de ESG e de fazermos relatórios relativamente a essas três óticas, vai-nos ajudar imenso, digamos, a empresa em termos de execução da sua estratégia e até de acompanhamento de KPIs. Isto para dizer que, efetivamente, reportar ou não reportar pode ser uma decisão de gestão, mas como em tudo na gestão, não medir é um risco. E não medindo é um risco, nós não sabemos o que é que pode acontecer. Isto para dizer que, na realidade, nós acabamos por, depois, ao medirmos e ao tentarmos medir, hum, acabamos aqui por entrar num paradoxo e, digamos, entrar no túnel das métricas e como é que eu vou medir, porque depois temos não só o relatório, temos também os LCAs, depois temos os passaportes, depois temos medições de carbono de âmbito 1, 2 e 3, ou seja, andamos aqui todos numa parafernália de trabalhos e que só vemos no final, digamos, as métricas. E, efetivamente, não podemos medir tudo, como aquilo disse ao bocado, as métricas que nós possamos definir num ano ou que a empresa ao lado definiu, não quer dizer que sejam as mesmas que nós tínhamos que medir para nós.
e aquelas que nós achamos importantes hoje não quer dizer que sejam importantes toda a vida. Algumas poderão ser, mas a maior parte delas, com a evolução da empresa e da estratégia da empresa, vão efetivamente deixar de ser e nós vamos encontrando outras. E isto para dizer que, com a incerteza regulatória, há muitas dúvidas sobre a continuidade naquilo que devemos fazer e acaba por haver um cansaço, digamos, relativamente à questão do ESG. Isto para dizer que, se calhar avançando aqui um bocadinho, o reporte pode não. Vai ter que ser ajustado, não é? Mas a exigência do mercado, essa não vai desaparecer. E isto faz com que, mesmo com o Omnibus, haja aqui quase que diria ou classificava, digamos, se o ESG antes era visto como uma ferramenta de marketing e corporativo e vivíamos em folhas de Excel e métricas e depois o relatório era quase focado naquilo que a empresa tinha feito. Hoje em dia, o ESG, os relatórios ESG acabam por ser uma ferramenta estratégica. Uma ferramenta estratégica porque acabam por perceber, ou acabamos por perceber que ajuda aqui as operações das empresas. Hoje somos obrigados e quase que temos ferramentas, e o Filipe vai apresentar isso, assim como eu também tenho aqui uma que conheço, em que vamos verificar os dados e os dados são integrados, digamos, noutros relatórios, nomeadamente da empresa, e depois vamos criar aqui um roadmap focado naquilo no futuro da empresa e naquilo que ela quer ser. Ou seja, acaba por ser efetivamente uma ferramenta de criação de valor, e isto para dizer que se antes podíamos ver os relatórios de ESG como uma ferramenta de marketing, hoje quase que diria que deixou de ser comunicação e passou a ser uma ferramenta de operações. Isto para dizer que hum, nós hoje em dia, eu acabo aqui por definir que temos aqui 5 estágios de maturidade ESG, digamos, das empresas, e muitas das empresas acham que estão já na fase da criação de valor. Mas na verdade, e é o que é uma verdade incómoda, é que muitos de nós, muitas das nossas empresas ainda veem os relatórios ESG como orientado para a conformidade, orientado para o compliance daquilo que os bancos nos pedem, daquilo que os nossos fornecedores nos pedem, daquilo que os nossos clientes nos pedem. E digamos, efetivamente, numa análise que nós temos visto e tem saído notícias acerca disso, as empresas ainda não veem o relatório de ESG como uma ferramenta de eficiência operacional, em que depois, sendo ferramenta de eficiência operacional, acaba por integrar muitas das métricas e muitas das decisões tomadas no relatório de ESG como integrantes, partes integrantes do negócio, em que daí sim há a criação de valor e aquilo que se pretende, digamos, com a sustentabilidade e também com os relatórios de ESG e de reportes de sustentabilidade, a própria transformação do modelo de negócio, que é isso que efetivamente o ESG e, digamos, os relatórios vêm nos ajudar aqui nas empresas. Se eu tivesse aqui, estava aqui a tentar mudar aqui uma janela que me estava aqui a tapar a visão. Isto para dizer aquilo que eu disse no início, os indicadores, uma empresa similar à minha ou até concorrente pode definir como relevantes, como sejam esses os indicadores ou essas métricas que tenha que medir, efetivamente, podem não ser aqueles que são relevantes para nós. E se nós estamos a copiar, digamos, indicadores da concorrência, não quer dizer que às vezes a gente não vá tirar ideias, mas isto para dizer que estamos a criar ou estamos a retirar valor, digamos, às nossas operações. E isto faz-nos com que o ponto de partida para nós efetivamente vermos aquilo que havemos de medir e aquilo que importa de medir é a análise dupla materialidade. E aí sim, digamos, o ponto de partida, e muitos de vocês certeza que já sabem, é um exercício complexo, é um exercício que nós temos que ver entre a materialidade financeira e a materialidade de impacto, aquilo que o mundo nos impacta e numa análise de riscos e de oportunidades da empresa e também relativamente àquilo que o impacto do nosso negócio tem no mundo ou no planeta, seja em termos ambientais, societais ou até de governança. E aí, digamos, nessa interseção, que vamos medir e aquilo que realmente importa medir. E importa medir e é que vão sair os critérios
ou as métricas que nós devemos medir. E isto para dizer que, muitas das vezes, com a análise de materialidade, que é aquilo que importa ao nosso negócio e às nossas operações, aquilo que nós e para efetivamente nos preocupamos para fazer evoluir o negócio, vamos definir prioridades, onde nos vamos focar e depois aí sim os indicadores que vamos medir o progresso, digamos, da atividade e das prioridades que foram definidas. E no final, obviamente, digamos, de onde sai a decisão para a gestão, como vai evoluir. Isto para dizer, e voltando outra vez, sempre a bater, desculpem-me, quase bater na mesma tecla, em que os indicadores que devemos de medir não são o início, mas sim o resultado também da estratégia que a empresa quer ter. Porque se a materialidade leva a prioridades, de prioridades leva a indicadores leva à decisão. Digamos, digamos que é o funil, que ao fim e ao cabo, que nós teremos que ter em conta quando estamos a definir a nossa estratégia de sustentabilidade, que daí sim vão surgir os indicadores. Contudo, há aqui efetivamente um núcleo duro em que pode vir, não indo pelas questões do critério do SRS e do GRI e indo pela norma voluntária, há aqui efetivamente é uma ferramenta fácil de nós seguirmos para definirmos os nossos relatórios e os nossos indicadores, mas há sempre aqueles indicadores que nós devemos e que nos devemos preocupar, que acho que faz falta para qualquer, digamos, empresa na questão ambiental, o consumo de energia, assim como o consumo de água, por aquilo que nós produzimos. A pegada de carbono, ou seja, isto porque é efetivamente necessário para nós sabermos onde estamos, fazermos um cálculo de uma pegada carbónica da nossa empresa e se não conseguirmos ir até ao nível, ao âmbito 3, pelo menos no âmbito 1 e 2 é essencial. É obviamente que a maior parte das emissões das empresas estão no âmbito 3, mas não deixa de ser um pouco complicado e moroso. Contudo, há ferramentas hoje em dia que nos permitem calcular de uma forma rápida, digamos, a pegada carbónica nesses três âmbitos. E, obviamente, depois a questão dos resíduos, porque também é aí que se mede a eficiência das empresas, mais até não só por aquilo que vendemos, mas por aquilo que nós deixamos de produzir ou de gerar resíduos, porque é aí, digamos, que está aí a riqueza, digamos, da empresa. Depois, em termos sociais, efetivamente, temos o número de funcionários, o- a questão do share e da equidade e, digamos, de paridade, digamos, em termos de empresas, a questão da taxa de rotatividade dos funcionários, as horas de formação, a segurança no trabalho e depois, em termos de governança, para dizer que, efetivamente, um código de ética e transparência nas empresas é essencial e tentar ao máximo, digamos, a diversidade na liderança. Contudo, muitas das vezes, nós confundimos aqui, isto aqui são, pela experiência que vou tendo, a diversidade na liderança não vamos só pela questão do sexo masculino ou feminino. É efetivamente, há às vezes também diversidade de elementos da nossa, fora, extra da nossa organização, que nos ajudam em termos de governança, em termos de administração, criar mais valor e trazer mais apor, digamos, para a nossa organização e que faz-nos ver, às vezes, aquilo que tanto nós nas empresas precisamos de ver fora da caixa, para evoluirmos. Isto para dizer que, efetivamente, com a questão do Omnibus, há efetivamente coisas boas. O surgimento da norma FSME, digamos, é um escudo perfeito, porque é muito menos burocrático, muito mais fácil, é uma primeira ferramenta, uma primeira aproximação à questão do reporte de sustentabilidade, em que é focado, digamos, muito na questão interna e que começa a ser aceito por muitos clientes ou por muitos elementos da cadeia de valor e que nos facilita, digamos, depois para a evolução para mais. Ora bem, com isto, muitas das vezes nós nas empresas dizemos: não temos informação para fazer um relatório, não temos informação para fazer o compliance, não temos informação. E onde é que estão os dados? Os dados estão perdidos, estão fragmentados dentro da empresa, porque ou bem nas faturas, ou bem na folha de salários, ou seja, digamos, este é digamos, o maior mito, porque os dados existem, estão, na realidade, perdidos. E é isso que efetivamente é o verdadeiro problema, digamos, hoje em dia,
em que muitos dos dados de ESG nós julgamos que estão nos dados financeiros. E não, eles estão dispersos, eles estão inconsistentes e não são auditados. E por isso, não querendo antecipar e não querendo fazer aqui o lugar do Filipe Portela, que vai apresentar algumas ferramentas, mas efetivamente a vantagem de algumas ferramentas digitais acaba por se simplificar, digamos, o trabalho que é efetivamente moroso na, na produção de um relatório, mas também essas plataformas ajudam-nos aqui a que se agreguem os dados todos num local só, em que, por exemplo, esta plataforma consegue não só ajudar-nos a definir os temas materiais, se depois vocês consultarem, definir os temas materiais, ajuda-nos aqui, digamos, a ver de que forma é que é para nós mais vantajosa as normas e os frameworks, seja ela pela CCRD, pela GRI, pela BCME ou até outros, ou seja, isto muito às vezes em multinacionais em que são obrigadas a reportar sobre um framework e no outro país são obrigadas a reportar no outro framework, digamos, e depois vai dar aqui efetivamente a questão de um dashboard personalizado com a centralização de todos os dados. Isto para dizer que a vantagem, por exemplo, desta plataforma, e eu retirei isto do site deles, faz com que depois a própria geração do relatório, que é efetivamente um exercício bastante complexo, seja aqui auxiliado pela inteligência artificial e que, como eles dizem, com um clique gera-se o relatório em que esteja em conformidade segundo as normas ou o framework que nós precisamos fazer. Mas eu não estou aqui para fazer, digamos, de certa forma, publicidade, apesar de conhecer, mas isto para dizer e para vos ajudar que nós não devemos tratar o ESG como marketing, porque é um perigo enorme. Isto depois é como esta imagem que aqui está. Podemos ter aqui um relatório todo bonito, demonstrar que a nossa empresa é um templo grego e é efetivamente robusto, mas depois nós estamos a criar um relatório vazio em que são ditas meias verdades, ou às vezes até vamos aqui atrás e incorremos no greenwashing e utilizar efetivamente o relatório de ESG apenas como uma ferramenta de marketing é, digamos, ter uma casa muito bonita na fachada, mas depois por dentro ou está tudo escangalhado ou não é seguro. E isto, sem dados fiáveis, destrói o valor e destrói o valor, o nosso valor de empresa, a nossa estratégia. E vai depois também perante, digamos, os nossos stakeholders, sejam eles fornecedores, sejam eles clientes ou comunidade, vai criar desconfiança. Por isso, um ESG bem feito, um relatório ESG bem feito, cria, digamos, efetivamente confiança numa cadeia de valor e a todos os intervenientes. Isto para dizer que o que faz, digamos, um bom indicador, desculpem lá, só aqui. Efetivamente, o que faz aqui um bom indicador é, digamos, o problema de nós termos a gestão de dados que continua a ser muito, muito manual e ao estrangulamento, digamos, para criarmos aqui um reporte. Isto para dizer que, efetivamente, temos que ter uma boa gestão de dados, que pode no início ser manual, mas com as ferramentas vai aumentando e vamos conseguir integrar tudo. E isto deixamos de ter muitas ferramentas, muitas folhas de Excel, mas depois conseguimos ter tudo centralizado e, como aqui a figura diz, quase como numa caixa forte, e conseguimos ter um reporte e os dados e as métricas que nós queremos avaliar quase à prova de bala. Isto para dizer que os dados de ESG não são, por muito que a gente queira pensar, conseguimos tirar, digamos, das operações financeiras da empresa e dos documentos financeiros da empresa. Não, é muito porque isso, como gestor digo, é um retrato do passado, mas sim o que se quer num relatório de ESG é também não só um retrato do passado, mas também uma projeção para o futuro. E isso vai-nos aqui ajudar a definir, digamos, a estratégia. Isto para dizer que depois, efetivamente, o next step no meio disto tudo, digamos, que é medir para evoluir. E isso, nós definindo uma estratégia e definindo ou efetuando a nossa análise de materialidade, vamos escolher alguns indicadores. Aconselho no início de efetivamente vermos aqueles que são mais relevantes para a nossa empresa, sejam eles através de consumo, através não, relacionados com consumos, relacionados com clientes,
relacionados com a cadeia de valor que nós estamos integrados, em que a norma BSME ajuda-nos aqui bastante a ajudar a escolher alguns daqueles que são importantes para o nosso setor, porque depois acabam, relativamente pela EFRAG, acabam por haver critérios, indicadores setoriais que nos ajudam a definir aquilo que nós queremos e que achamos importante para a nossa empresa. E com isto conseguimos abandonar, digamos, a recolha manual e irmos para ferramentas e termos ferramentas que libertem as pessoas para outros fazeres e efetivamente para libertar a gestão. Isto para dizer que o melhor indicador é aquele que faz, ou a escolha do melhor indicador é aquele que faz a empresa evoluir e que nós conseguimos controlar e ir acompanhando. Quase como um KPI de gestão, ao fim e ao cabo. Isto para dizer que se vamos tentar medir muita coisa, porque queremos ter um relatório muito bonito e cheio de gráficos e cheio de números, vai asfixiar não só quem está responsável pela questão do reporte, mas sim asfixiar a gestão da empresa. E isto porque, como vão acabar por ver também com o Filipe, efetivamente a transição digital é um bom auxiliador para efetivamente escolhermos aqui os bons reportes, sabermos aquilo que é essencial para a empresa. Eu deixava só em termos de terminar, em que o futuro das empresas hoje em dia, relacionado com aquilo que nós estamos a tratar, o futuro não vai pertencer às empresas que vão reportar mais, ok? Ou aquela que vão ter um relatório de 200 ou 300 páginas, mas sim àquelas que entenderem melhor aquilo que vão medir, que seja aquilo essencial para medir. Não é à toa que possa aparecer o reporte ou identificar as métricas ou o bom indicador para a nossa empresa, que seja quase como fazer um cubo mágico, mas efetivamente, se começarmos pelos ODS, acaba por ser uma ferramenta muito engraçada de nós podermos alinhar, digamos, os nossos indicadores, porque, digamos, dos 17 ODS que temos, nós acabamos por encontrar mais de 200 métricas que podemos avaliar a nossa empresa e ir acompanhando depois, ou relacionando, digamos, os nossos temas materiais com os ODS que devemos e que devemos evoluir, avaliar, desculpem. É basicamente esta a apresentação que tenho. Agradecer-vos, digamos, a disponibilidade, estando disponível para aquilo que entenderem e para algumas questões que estejam aqui colocadas, entretanto, ou no final, depois na conversa que tivermos com o Filipe Portela e o Dr. Paulo Ramício. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís Cristelino, pela excelente apresentação. Mesmo em condições difíceis. Eu devo dizer que na Tecminho privilegiamos muito o contacto pessoal, mas seria impossível, em pequenos grupos, atingirmos 200 pessoas e, portanto, os webinars têm esta vantagem, mas é extremamente difícil estar durante meia hora a tentar falar para um público que não vemos e que não há reação. Portanto, E depois às vezes algumas das janelas sobrepõem-se à apresentação e nós às vezes ou vemos a apresentação ou tentamos ver as pessoas, mas efetivamente, mas também encontrar um espaço para 200 pessoas, teríamos que fazer, digamos, de uma coisa, de um webinar quase uma festa, desculpe-me brincar, doutor. exatamente. E complicava as nossas contas porque passávamos a ter scope 1, 2 e 3, não é? Também. De 200 pessoas e, portanto, muito obrigado. Eu acho que, tentando resumir um bocadinho, acho que tocou em alguns pontos que são absolutamente fundamentais e que eu ia tentar pegar em pelo menos dois ou três deles. Um deles tem a ver com a obrigação e com a exigência, que às vezes dá a mensagem errada. Eu acho que foi muito claro que nós devemos olhar para este reporte como uma oportunidade. Portanto, é uma maneira diferente de fazer uma análise operacional e estratégica e devemos fazer isso para nós. Porquê? Porque nós vimos de uma tradição onde olhamos muito para a matéria-prima, para o processo produtivo, para o produto, para os clientes. Isto é uma visão tradicional de fazer as coisas, mas podemos fazer isto tudo bem e depois ter os produtos na prateleira porque o público está descupulado daquilo que fazemos ou o que nós produzimos não é para o público que existe. Precisamente. Isto é uma análise, e isto passava ao segundo ponto, que é nós não devemos fazer um relatório de sustentabilidade para os outros, nós devemos fazê-lo para nós. E depois, se quiser, publicitamos e mostramos também aos outros. Portanto, os relatórios de sustentabilidade são fundamentais para uma análise transversal interna de uma visão desinteressada e desenviesada. Porque numa instituição, cada um de nós tem os seus KPIs,
tem as suas áreas de interesse, tem as suas áreas de conhecimento e vai privilegiar, obviamente, essas. Portanto, este reporte aparece como uma forma adimensional de integrar tudo num único documento que depois ajuda a ter a visão estratégica. Tocou também numa coisa muito importante que é, existem dados, eles estão fragmentados. E esse é uma coisa fundamental, porque há muitos dados que são feitos para reporte obrigatório de coisas que não são os ESGs, mas que perdem, só estão a fazer parte da sua obrigação, ou seja, não se tira um valor deles, é um reporte automático. E isto o que vai fazer é integrar e ligar reportes que já são feitos para diferentes objetivos e ligá-los. E isto é um diagnóstico muito útil para as instituições. Eu diria também que, posso dizer, por exemplo, em tempo de exemplo, quando a Universidade do Minho começou a reportar os seus indicadores, fizemos logo pelo GRI. E Luís Cristino falou sobre a importância de escolher os indicadores. Na altura, a Universidade do Minho é uma instituição de ensino superior, o GRI não tinha indicadores para instituições de ensino superior. Certo. Portanto, o que fizemos foi elencar aqueles que já eram feitos para outras indústrias e dizer, estes servem-nos. Agora vamos fazer uma reflexão interna e ver o que somos e o que é importante. E criámos um conjunto de indicadores. Alguns deles, anos mais tarde, passaram a ser matéria de facto. Portanto, Certo. as indústrias têm a capacidade de ver o que se faz de bom com base no conhecimento que já foi feito durante as últimas décadas e criar indicadores específicos para as suas necessidades. E outra coisa muito importante é pensar que isto é um custo. Eu vou só dar o exemplo, mais uma vez, da Universidade de Minho, que conheço bem, tive o prazer de liderar desde o primeiro relatório de sustentabilidade. Um dos indicadores, por exemplo, a eletricidade. Nós gastávamos em 2010, mais de 2 milhões de euros de eletricidade por ano. Mas não sabíamos como é que a gastávamos. E basicamente, não sei se se lembram, 2011 foi um ano em que estávamos sob influência da Troika. Não havia dinheiro, não havia dinheiro. E basicamente nós com um medidor, temos mais de 50 edifícios. Foi metido um medidor de eletricidade que viu os perfis de consumo durante a semana e durante o fim de semana. E portanto ele transitava semana a semana e ao fim de um ano, com um único medidor, tínhamos os perfis de consumo de todos os edifícios. Nós, passado um ano, poupámos 17%. Ora, 17% de 2 milhões de euros é dinheiro. E isto foi feito com um bolseiro. Portanto, o reporte da sustentabilidade abre janelas para coisas que não são custo, são grandes oportunidades que nunca ninguém identificou até hoje. E, portanto, eu acho que, de uma forma assim muito lata, acho que cobri um bocadinho aquilo que o Luís Cristino apresentou, e acho que então estamos em condições de passar ao segundo orador, o Dr. Filipe Portela, que é doutorado em Tecnologias e Sistemas de Informação, é o diretor executivo e de investigação da IoTech, é também professor convidado da Universidade do Minho e que nos pode, se calhar, abrir um bocadinho a janela, dizer sim, senhora, nós temos de recolher informação, ela é muita, como é que nós podemos fazer isto e como é que podemos fazer isto de forma fácil e simples. Doutor Filipe Portela, quando estiver disponível. Ok, obrigado a todos. Agradeço o convite, na Tecmin. É sempre para mim um orgulho poder participar neste tipo de iniciativas, com um amigo que é o Luís. Nós trabalhamos em conjunto em várias vertentes. Ainda não fizemos nenhum trabalho da ESG diretamente, mas temos trabalhado para o ESG indiretamente, ou seja, e é um bocadinho isso que eu também venho trazer, ou seja, venho trazer aqui uma visão mais tecnológica, ou seja, como é que as coisas poderão ser aceleradas, e depois iremos entrar numa vertente mais de exemplos daquilo que nós temos andado a fazer nesta vertente mais relacionada com a transição digital e o ESG. Então, eu vou fazer aqui agora inicialmente uma visão de três tópicos que estão relacionados, que é o LCA, o passaporte digital e o próprio ESG. Depois vou falar um bocadinho sobre a ESG, a transição digital, algumas ferramentas, uma delas já foi falada pelo Luís Cristino, as soluções e depois uma conclusão e depois no final também deixo um conjunto de documentação. No entanto, e para caracterizar aquilo que é o público-alvo que temos aqui, eu gostaria que quem pudesse este lado, que lesse este QR Code e respondesse a quem é que está a assistir e que faz já ou desenvolve métricas ou relatórios, ou seja, vamos ver isto que é uma preocupação. Ou seja, pegando naquilo que foi dito, quer pelo Luís, quer pelo professor Paulo Ramísio, um,
o importante aqui não é fazer relatórios, é o que é que essa informação é útil para a minha organização. E eu vou partilhar convosco enquanto vocês vão respondendo. Um, eu e o Luís tivemos o mesmo problema quando se falou passaporte digital. Toda a gente olhava e dizer: Olha, eu vou fazer o passaporte digital, tenho que fazer aqui uma coisa muito bonita para que depois o meu cliente queira comprar e fique todo contente. E nós nunca vendemos o passaporte digital assim. Nós temos, olha, o passaporte digital é uma forma que vocês têm de conseguir controlar a cadeia de fornecimento, a origem dos produtos, os consumos. E quando nós começámos a ver isto, as pessoas começaram a pensar, exatamente como disse um bocado o professor Paulo, pela questão da otimização de recursos. E a poupança energética, a poupança de água, é brutal quando as coisas são monitorizadas. E se nós olharmos para este tipo de estratégias como uma obrigação, mais vale não fazer. Porquê? Porque estamos a enganar-nos a nós próprios e estamos a colocar aquilo que eu muitas das vezes não defendo, que é estamos a colocar os números bonitos para a fotografia. E depois os problemas continuam na organização porque os dados não são medidos. Fazendo da tal ligação também com aquilo que o Luís referiu há pouco, é importante vocês saberem as métricas que precisam. E não é por a empresa do lado fazer que eu vou fazer igual. Se calhar ele tem um tipo de processo diferente do meu, onde vai ter um conjunto de métricas que ele precisa e outras métricas que eu preciso. E em termos daquilo que é a abordagem e aquilo que eu vou referir, é que tipo de operações é que vocês poderão fazer recorrendo a algumas tecnologias que já existem. Mas já deu para perceber aqui um bocadinho que isto é tudo equilibrado, ou seja, está mais ou menos 50%, ou seja, 50%, pode estar mesmo 50%, alguém ouviu dizer fazer 50-50. Vocês podem ainda mesmo ir continuando a responder, depois no final iremos partilhar os resultados. Neste momento temos aqui um equilíbrio 50-50. Eu vou continuar a apresentação e depois no final poderemos voltar a esta questão para vermos o resultado desta análise. Então, tocando aqui nos três aspectos, nós temos o LCA que vem do ciclo de vida do produto. Ou seja, o ESG não é só produto, é serviço, é organização, mas combina e trabalha com um conjunto de informações que vem quer do LCA, quer do passaporte digital. O que é que isto significa? Se eu for a fazer três abordagens, uma para o LCA, outra para o passaporte e outra para o ESG, acima de tudo vou perder tempo e vou replicar recursos. Ou seja, nós devemos ver que tipo de informação é que pode ser útil para um e pode ser útil para os outros. Porquê? Porque de uma forma muito global, aquilo que eles trabalham é o impacto ambiental. E há um conjunto de informações que são trabalhadas quer no LCA, quer no passaporte digital, que o ESG poderá vir a utilizá-los. E aqui criei esta imagem, eu chamei-lhe a trilogia da sustentabilidade, que é as organizações que trabalharem a componente de produto, se olharem para o ESG como uma visão global de tudo aquilo que está acontecendo na sua organização, o ESG é quase automático. Porque depois de conseguirmos aquilo, percebermos o que é que está a acontecer, e temos dados fiáveis, como foi referido pelos dois antecessores, os dados existem, o problema é que não são tratados. E isto que é importante nós podermos fazer. Então, como é que é feito esta ligação? De uma forma muito simples, o LCA tem a ver com aquilo que é desde o início até ao fim do produto, ou seja, nós percebemos essencialmente identificar os pontos críticos onde é que podemos trabalhar em termos de sustentabilidade. Isto aqui é mesmo o que é que acontece, ou seja, nós temos que ir desde a origem da matéria-prima até e depois a maior parte daquilo que é na parte de transformação é pegada carbónica e muita dessa informação depois poderá ser utilizada para o próprio ESG. O passaporte digital já é uma informação muito mais detalhada naquilo que é um artigo em concreto por causa da sua rastreabilidade. Ou seja, vamos rastrear tudo aquilo que é o seu processo, desde o início até ao fim, por onde é que ele passou, o que é que consumiu em cada uma das etapas, ou seja, se gastou água, se gastou ar comprimido, se gastou vapor, que tipo de impacto é que teve, se foi transporte marítimo, transporte aéreo, se foi transporte sustentável, transporte não sustentável, tudo isto é informação que depois de conjugado nos poderá vir então a trazer ao tal ESG. O ESG é uma visão estratégica da própria empresa e esta parte estratégica é fundamental porque cada vez mais, alguns de vocês que já foram pedir empréstimos bancários, a primeira coisa que eles se calhar vos vão pedir é olha, manda aqui o seu relatório ESG. E alguns bancos já têm lá no cantinho superior direito ou esquerdo, dependendo dos bancos, a dizer, olha, a sua condição é ESG. E vocês, pois, isto aqui é muito bonito. Ora bem, se eu quero ser aprovado, então vou dizer que gasto pouca água. Ou que reutilizo muito, eu tenho pouco CO2. Perfeito. O relatório passa. Hoje um dia é preciso de comprovativo. Esse comprovativo não vai existir. Porquê? Porque os dados estão a ser trabalhados de uma forma muito forçada. E se nós levarmos isto aqui na tal questão de fluxo, e o SG tem estas três camadas, ou seja, a ambiental, que é aquela onde eu vou tocar mais, porque a social e a governança têm a ver muito daquilo que é a componente da própria organização, e são muitos dos dados já vêm dos próprios ERPs,
já vem daquilo que é a recolha direta. Por isso aqui o grande objetivo é que nestas três camadas nós nos focamos naquilo que é mais complicado de medir e vos demonstrar de que forma que as coisas poderão ser medidas. Ok? Por isso, passando para aqui para esta relação das três, o LCA vai produzir dados, essencialmente a nível CO2 e depois o material. O passaporte digital vai armazenar esses dados de uma forma transparente com os consumidores reguladores e depois o SG vai trabalhar esta informação para poder mostrar-nos em termos de trabalho. Qual é que é o benefício da integração? Primeiro, é importante vocês estarem sempre em conformidade com aquilo que são os regulamentos da União Europeia. A circularidade, ou seja, a questão do próprio passaporte digital e o próprio SG também tem muito daquilo que é a componente fundamental para perceber se, há ou não, se estamos ou não num ambiente de circularidade e depois aquilo que é o risco, que eu estava a falar pouco, é o greenwashing. É tudo muito bonito e uma das coisas que a mim também me chateia que é, ok, eu vou comprar créditos de carbono, planto uma floresta e já posso poluir à vontade, essa floresta já vai ir contra aquilo que é, já vai conseguir amenizar aquilo que é a minha poluição. As coisas não funcionam assim. Ou seja, nós temos de ter valores realistas. Ou seja, se os valores não são aqueles que eu pretendo, então o que é que eu posso fazer para poder atingir esses valores? Se calhar, uma alteração poderá ser algo de processo. Se calhar fazer uma etapa tão demorada e ser mais lenta, poupando mais. Ou seja, por isso é que existe também o ID. E nós estamos num país, que é Portugal, e na União Europeia, que aposta-se muito naquilo que é projetos financiados, quer nacionais, quer europeus, ao nível da sustentabilidade, da pegada carbónica, das fontes alternativas de energia. Tudo isto é algo que nos poderá tornar-nos mais competitivos a nível daquilo que é os processos. E este aqui é o problema que foi falado, e bem pelo Luís Cristino, que é, hoje em dia, muitas das entidades que fazem ESG fazem, mas não conseguem recolher os dados fiáveis. Ou seja, dados que são internos conseguem, depois é muito mais complicado. Ok? Então, o que é que aqui há? Por exemplo, uma das questões mais críticas na questão ambiental é os consumos de energia, emissões de CO2, os consumos de água, os resíduos são produzidos, a água que é reutilizada, as fontes de energia, ou seja, tudo isto é importante. E isto pode parecer que é algo super complexo, mas pode não ser, tendo em conta que nós conseguimos saber o que é que vamos fazer. Então, atualmente, o que é que se faz? E nós temos experiência, nós andamos muito na chão de fábrica e não tivemos mais de uma a fazer um conjunto de configurações e instalações, é folhas impressas na máquina, tipo folhas Excel, mas em papel, onde as pessoas chegam lá, eu consumi isto, a água que eu gastei foi esta, tudo isto. E depois vão pedir dados aos fornecedores, vão à contabilidade, os sistemas não se integram, têm pessoas que é só para isto, não têm pessoas, vão aí à junta tudo e saem mais na ira porque aquilo não são compatíveis os dados de um lado com o outro. Ou seja, há todo um conjunto de dados dispersos que, por muito que a IA possa ajudar, vai complicar porque os dados não estão trabalhados. Então é preciso trabalhar um conjunto de mecanismos que é mesmo interno, ou seja, fazer-vos um género de uma checklist interna de autodiagnóstico. Ou seja, o primeiro é o que é que eu preciso? Ok? De acordo com aquilo que são os dados a nível do SG, o que é que eu já tenho? O que é que eu não tenho? O que é que eu vou precisar? E onde é que eu vou interagir? E se nós formos por esta camada, nós conseguimos perfeitamente trabalhar aquilo que é o SG e conseguimos ultrapassar estes desafios, que é padronização e comparabilidade, ou seja, ter forma de podermos analisar os dados e ser transparentes, simplificar as métricas, ou seja, não é possível fazer as métricas todas, muitas delas são calculadas com base em pequenos dados que nós passamos e depois por trás os próprios sistemas já fazem esse cálculo todo e depois devemos ao máximo evitar a dependência de processos manuais. Porque se vocês estão a fazer pôr alguém a trabalhar a ESG manualmente, o dinheiro que vocês estão a investir nessa pessoa para fazer manualmente, se calhar conseguiam fazer isto de uma forma dinâmica e após o segundo ano já dava lucro. A pessoa já não tinha que trabalhar. Ou seja, este tipo, e é assim que se deve pensar. Nós devemos pensar naquilo que é o benefício. Depois temos mais, que é essa pessoa que está a fazer isso, não está a fazer outra coisa que se calhar é muito mais relevante para a empresa. Então nós aí conseguimos, através da utilização das tecnologias, podermos acelerar alguns dos processos. O desafio, já fomos falar um bocadinho, a parte mais do greenwashing, a parte também da cadeia de valor e os custos de implementação, tendo em conta aquilo que nós temos pela frente. Os processos operacionais, os problemas operacionais, os processos são cada vez mais demorados. O sistema manual é uma elevada probabilidade de erro. Há muita falta de dados em tempo real. Os dados são fragmentados, que foi bem referido também um bocado pelo Luís. E depois também há muita dificuldade em medir o impacto real em termos do processo. Isto aqui é um problema, o problema é maior quando nós não temos dados fiáveis que não são auditáveis. Imaginem que vocês depois têm uma auditoria e os dados que vocês colocaram não são possíveis ser previstos. Ou seja, há riscos, depois há sanções, e a questão mais importante aqui é que vocês perdem credibilidade. Ou seja, os dados, enquanto ninguém os monitorizar, enquanto alguém nos for validar, está tudo muito bem. No mesmo momento que vocês são apanhados um dado que não está corretamente registado,
esta questão da credibilidade é importante. E cada vez mais junto da questão dos investidores e mesmo da banca, a credibilidade mete-se por aquilo que são os dados reais do ESG. É possível termos uma visão completamente realista e os dados não serem aqueles que nós queremos atingir, mas estamos no caminho para, do que andarmos a alterar os dados e trabalhar naquilo que é o greenwashing para trazer. Por isso está sempre um impacto negativo naquilo que é a reputação das empresas. E deixo aqui só um print de uma notícia que saiu no Jornal de Negócios, que é muito claro, que é as empresas cumprem o reporte ESG, mas ainda falham na integração do negócio. Vamos ser verdadeiros, que é que serve nada. Ou seja, estou única e exclusivamente a cumprir com algo para não levar uma multa. Não estou a melhorar. E qual é que é o problema? É o que está aqui. Que é, eles, 77% dizem que têm os recursos adequados para cumprir, mas metade diz que dá apenas relevância à conformidade do reporte. Ou seja, tem que ter aquilo que faz. Não tem, não faz. E isto traz-nos ainda outras questões, que é a gestão dos dados ainda é muito manual e pouco integrado. E voltamos outra vez, ou seja, ao início, que é de que é que me adianta fazer se os dados não são todos eles reais? Isto aqui é importante. Por isso, deixo este alerta antes de passar à segunda parte da minha intervenção, que é o desafio do SG não é apenas reportar, é garantir dados fiáveis, comparáveis e auditáveis. Ou seja, o SG é isto, é uma estratégia de competitividade minha no negócio. Ok? E ter formas de me poder argumentar naquilo que é o desafio hoje em dia. E deixo-vos agora a segunda questão. Ou seja, pegando naquilo que eu estava agora a referir e naquilo também que foi referido quer pelo Luís, quer pelo professor Paulo Ramísio, até que ponto é que vocês acham que a transição digital das organizações é crucial para a elaboração de relatórios ESG? Ou seja, no vosso ponto de vista, acham que a transição digital é fundamental e as entidades, antes de fazer um ESG, devem apostar essencialmente na transição digital, ou o ESG, ok, é algo mais manual, mais papel, mais folha Excel, e nós podemos registar os dados. Aqui, as respostas estão a vir, estão todas a vir no mesmo caminho, e pegando um bocadinho naquilo que o Luís estava a dizer, há dois anos atrás, a resposta seria, a maior parte era não. Porquê? Porque foi vendido como isto ser um relatório de compromisso. Ou seja, um relatório, e nós temos entidades que o seu ESG são dezenas e dezenas e dezenas de páginas escritas por alguém, já com a ajuda da IA, mas foram escritas. Ou seja, porquê? Porque puseram-se alguém só dedicado a fazer isto. E os próprios levantamentos de informação não foram levantamentos que tiveram uma visão muito transversal. Ok? Claro que na maior parte das empresas, a transição digital poderá ter uma solução. Há outras que, se calhar, devido à sua complexidade, ao seu tamanho, não compensa a digitalização. Porquê? Porque são poucos dados a ser metidos. Ou seja, nós não podemos usar, e estou agora aqui a questão do não, porque também ainda bem que há esta visão, nós não podemos estar aqui, e não me levem a mal também, a vender que, ok, eu para ter um bom SG tenho que digitalizar a minha empresa, e depois chega-se lá, após a digitalização não é necessário. Por isso aquela questão que falámos há pouco de o primeiro é fazer um diagnóstico, ok? E a Tecmin também os poderá ajudar nisso, porque a Tecmin também faz estes trabalhos de diagnóstico a várias vertentes, que eu tenho que primeiro perceber antes de agir. E se nós vamos a correr fazer um SG, estamos a cometer um erro. Se vamos a correr digitalizar a empresa, estamos a cometer outro erro. Porquê? Porque nós a correr não fazemos nada. Estamos a criar dois problemas, ou problemas ainda maiores. E investindo não temos o resultado. Por isso, aqui nesta base, tal como há um bocado depois no final poderei partilhar os resultados finais, e dando seguimento neste momento, vai com cerca de 97% da maioria na transição digital. Então, vamos entrar naquilo que é a transição digital e de que forma é que a transição digital nos poderá ajudar. A transição digital não é tecnologia. Okay? Ou seja, a maior parte das pessoas pensa, ok, eu agora para fazer a transição digital na minha empresa compro um RP, compro um CRM, meto sensores, compro robôs e está. Não. É estratégia. Okay? De que é que me adianta digitalizar o chão de fábrica, por exemplo, se as pessoas que estão lá trabalham da mesma forma manual? Se o pensamento está em registrar num papel, está em fazer um conjunto de processos, estar a fazer processos manuais demorados. Okay? Por isso é uma questão de estratégia. Com um objetivo que é a automação e eficiência. Com isto, nós passar a ter dados em tempo real, uma decisão mais inteligente que vai ser sustentada em dados. Podemos até ter novos modelos de negócio. Porquê? Porque ganhamos tempo para podermos fazer outras questões e depois temos aquilo que é importante para o SG, que é a monitorização e otimização contínua. Ou seja, aquilo que está a acontecer. E para isto, muito tem colaborado as novas tecnologias que têm surgido ao longo do tempo. Ou seja, são tecnologias que muitas delas já são antigas, mas tendo em conta os números mais recentes, têm tido um impacto fundamental naquilo que é o SG. Que é
os sensores, a parte do IoT, Internet das Coisas, a parte da IA, inteligência artificial muito acelerada hoje em dia pelos ChatGPTs, os LLMs e esse tipo de tecnologias que andam à volta, a cloud, que são os dados estarem centralizados num só sítio, ok? E depois a parte também analítica, ou seja, que é uma parte fundamental, que a maior parte das entidades hoje em dia começam a olhar para a IA, mas esquecem-se que a analítica são os primeiros. Ou seja, não adianta eu estar a trabalhar em modelos de IA super avançados quando os dados não estão bem tratados a nível inicial. Por isso, há aqui uma questão central que é como é que nós podemos usar a tecnologia como valor real para o negócio. Temos aqui exemplos muito simples, ou seja, eu posso ter uma mudança estratégica que tenha um sistema que vai me gerir as encomendas, depois tenho a questão dos estoques, consigo ter uma questão total de custo e contenção de custo mesmo, e gestão de produção, sei o que é que está a acontecer, recebo feedback dos meus clientes e envio. Aqui pelo meio anda mesmo humano. Só que se eu tiver um sistema que me centraliza a informação e que o processo me seja totalmente modular, eu dou mais um exemplo, tenho uma empresa que já estamos a trabalhar com eles há cerca de 2 anos, e quando nós entramos lá, falaram connosco e disseram, olha, nós temos aqui duas entidades, já temos aqui dois ERPs, isto não funciona. E nós aparecemos lá, nós percebemos o problema e dissemos, ok, pronto, nós vamos desenvolver uma coisa à medida para vocês. Viemos lá, passar um ano e tal, o problema continuou por resolver. Então, há cerca de um mês, eu tive reunido com eles e disse, o problema está a identificar. Não tem nada de tecnologia, é processo. Vocês vão ter que modelar muito bem o processo. Vão ter que repensar o vosso processo e documentá-lo. Então, o que aconteceu? Propus uma pessoa parceira e estão a fazer neste momento o levantamento, vão começar entretanto. Só depois do processo estar bem definido é que eu vou meter a tecnologia. Porque a tecnologia estava a trazer um problema ainda maior. Porquê? Porque atrasava. Dizer, eu não vou restar esta informação. Mas depois, no fim, demorava 2 vezes mais do que restava no início. Então isto tem que ser repensado. Por isso é que isto aqui, a tecnologia é muito mais do que ser tecnologia, ou a transição digital é muito mais do que tecnologia, é uma questão de processo. Temos aqui um conjunto de tecnologias que depois vocês poderão também explorar. Por isso, isto aqui envolve aqui um conjunto de situações onde é preciso, vou passar isto aqui já para falar um bocadinho mais da tecnologia, das estratégias, para vocês vão ficar no final com uma apresentação sobre isto e poderão trabalhar. Então, de que forma é que a transição digital impacta no ESG? Primeiro, permite monitorizar e melhorar o desempenho. Okay? Ou seja, estas tecnologias vão melhorar aquilo que é o desempenho e vão acelerar aquilo que são os relatórios. A questão que já fomos falando na questão de transparência, de decisões estratégicas com base em dados registados em tempo real. A questão do ESG fica muito mais mesurável, é completamente transparente. Ou seja, a questão é, se o CO2 é 1000, é 1000. É 300, é 300. Se é 1000, eu quero vir para 300, eu tenho que ter arranjar formas de conseguir gastar menos energia, apostar naquilo que é uma energia mais sustentável, a questão de painéis solares, tudo isto ajuda a impactar aquilo que é o meu impacto em nível ESG. Por isso, em nível ambiental, como disse há um bocado, o E é uma das componentes mais importantes a nível daquilo que é a digitalização, vai-me permitir monitorizar em tempo real a energia e as suas emissões, a gestão eficiente da água, ou seja, que água é que estou neste momento a utilizar, qual é, que é a porcentagem de água a utilizar. Depois, trabalhar aquilo que é a redução do desperdício. E nós temos, hoje em dia, muitas indústrias que trabalham com resíduos. Os resíduos são lixo e não deveriam ser. Deveriam ser matéria-prima. Nós estamos envolvidos num projeto na área da bioeconomia, que é o BIT, onde o grande problema é o fim de vida que nós vamos dar aos nossos resíduos. E nós temos que potenciar cada vez mais, e é um desafio que eu deixo à própria Universidade de mim, que é estudarmos o que é que um resíduo pode ser feito para companhias alternativas. E isto é um dos impactos maiores que nós temos hoje em dia. O nosso maior problema hoje em dia ambiental é o plástico, okay? Que anda por aí. Nós temos que arranjar alternativas para isto. Já há algumas, mas temos que ter muito mais. E se calhar há muitos na área da indústria das tinturarias, cada vez mais já estás a apostar em corantes e produtos cada vez mais naturais. Porquê? Porque os químicos, além de ser um prejuízo, têm mais custo, é um prejuízo mesmo para a própria saúde e para aquilo que é o ambiente. E se nós conseguimos ter mecanismos que permitem integrar esta informação, nós conseguimos ter uma componente muito mais importante. A nível social, como eu tinha referido, é uma das componentes mais difíceis de medir. Porquê? Porque isto aqui essencialmente são coisas da própria organização, mas podemos fazer uma rastreabilidade daquilo que é o processo, ou seja, montando aqui um bocadinho que é o próprio passaporte digital, perceber onde é que estou a passar, seja com que país é que eu lido, são países que estão num ambiente muito mais sustentável, muito mais seguro ou menos seguro, tentar depois garantir conjuntos de segurança nas pessoas, quanto tempo é que as pessoas estão a trabalhar, se as pessoas têm descanso, não têm descanso, tudo isto também poderá ser trabalhado a nível importante. E depois na parte do governance, aqui essencialmente é mais na auditoria, na compliance digital, daquilo que é a própria transparência, ou seja, dizer que estes são os meus dados que foram recolhidos aqui. Ou seja, é esta componente onde nós podemos trabalhar com a ajuda da transição digital. Pronto, tem aqui um resumo só, ou
seja, a IA também ajuda a fazer coisas engraçadas, nós passamos para lá os dados, ficamos com o resumo da informação, depois vocês poderão ficar com esta imagem para uma análise melhor daquilo que é o que eu estava a referir anteriormente. E de uma questão muito simples, vou tocar aqui nas tecnologias mais importantes. Blockchain. O blockchain é algo que muitas das empresas não utilizam, não é uma questão muito relevante, tendo em conta aquilo que é necessário hoje em dia, mas é fundamental para quem quer ter sistemas transparentes. Ou seja, porquê? Porque o blockchain permite rastrear tudo aquilo que é uma operação, desde o princípio até ao fim. Ou seja, e sabemos quem é que em cada uma das etapas fez a sua ação. Ou seja, isto é algo, por exemplo, do passaporte digital não é pouco utilizado, depois também é preciso preparar a tecnologia para podermos integrar isto. E é eu saber em cada uma das etapas quem é que fez o quê. Ok? E depois isto em termos daquilo que é a aferição dos dados, sendo com blockchain, isso é tudo muito mais transparente. Eu vou falar agora da componente tecnológica, depois se alguém tiver alguma dúvida, em cada uma das tecnologias eu poderei dar mais detalhe. A parte de inteligência artificial e analytics tem várias componentes, ou seja, desde a manutenção preditiva, que é aquilo que é componente dos dados, como é que eu poderei depois trabalhar naquilo que é outra SG, a redução do desperdício, ou seja, eu poderei ter um conjunto de informações e dizer, olha, mais vale parar agora, porque se trabalhar mais um bocadinho já não é necessário, vai dar mais desperdício. Otimização energética, ou seja, poderei controlar as máquinas de forma a que elas liguem somente quando é que é necessário, ter aqui uma questão de trabalho muito mais estratégico e depois também a parte da decisão. Então, temos aqui também um conjunto de 4 abordagens de IA que poderão ser utilizadas tendo em conta aquilo que é verdade, aquilo que é necessário, e depois também poderei falar um bocadinho mais de cada uma delas. Pronto, e mais uma imagem daquilo que poderá ser trabalhado em termos de técnicas, do que é que poderá ser utilizado para quem tiver uma componente mais tecnológica. A nível dos sensores, é aquilo que se calhar numa instância é mais simples, fazendo todo sentido, ou seja, não é colocar sensores que depois não se aplicam. Já vou colocar um sensor de energia porque sim. Primeiro, a máquina poderá já ter. Segundo, eu preciso desse sensor de energia local ou global. Isto é uma questão que é necessário e é nesta onde eu vou tocar mais detalhe, porque daquilo que tem sido a minha experiência no terreno, as empresas, a maior parte delas não estão ainda preparadas. Porquê? Porque não têm os dados a ser monitorados em tempo real. Então, nós temos vindo a entrar numa componente muito mais da sensorização daquilo que são as camadas, onde nós podemos sensorizar e podemos atuar. Por exemplo, a semana passada tivemos a apresentação do projeto do GIATEX, que é a gestão inteligente da água, onde nós estivemos lá a apresentar um conjunto de soluções para podermos, com base naquilo que é as várias atuações da água, na questão da tinturaria, a lavagem, se calhar a quarta lavagem, a água já pode ser útil para a primeira. Ou seja, isto primeiro temos que trabalhar, temos que sensorizar, meter sensores pH, sensores de temperatura, turbidez, se calhar, peróxido, e depois, consoante aquilo que é a qualidade da água em cada uma das saídas, conseguimos ter um atuador e dizer, olha, isto vai para a ETA ou isto vai para ser reutilizado. E esse mecanismo poderá ser também com a parte da IA. Eu aqui também não vou estar a dedicar muito tempo, mas é uma relação do quadro entre aquilo que é o SG e a transformação digital em cada uma das vertentes. Em maior parte dos slides tem sempre as fontes, para depois quem quiser ir perceber, ou seja, há bom académico, que é quando eu vou falar alguma coisa, colocar as suas fontes para depois quem quiser reutilizar e analisar e não pôr em causa aquilo que muitas vezes nós dizemos, porque já vem de fontes de outros que já foram trazer este tipo de trabalho. Pronto, aqui é um bocadinho mais da componente mais de eficiência, ou seja, podemos apostar cada vez mais em energias renováveis, a questão da eficiência energética, transporte sustentável, economia circular, a monitorização ambiental, a gestão sustentável da água, como já referi há pouco do projeto Viatex, gestão de resíduos também, como já falei há pouco da questão do BIT. Em termos daquilo que é então a entrada no chão de fábrica. A maior parte das entidades hoje em dia já tem um RP, não tem, é uma questão crítica. Porquê? Porque o RP é aquilo que centraliza tudo que são as organizações, ou seja, em termos de dados. E o RP é o cérebro, eu costumo dizer que o RP é o cérebro das organizações, onde liga tudo. A maior parte das vezes não consegue ligar nada, porque são muitas vezes o RP depois tem 3 ou 4 entidades externas e não é fácil fazer esta ligação. Mas o RP vocês devem ver como onde eu tenho a informação crítica da minha organização. E depois vamos entrar nas componentes mais de gestão de produção. Eu estou isto mais numa componente mais da indústria. Onde o que é que acontece? Eu tenho que fazer ligação entre aquilo que está acontecendo no chão de fábrica com aquilo que foi encomendado pelo cliente, com aquilo que está a ser feito. Para quê? Para que depois, e há um conjunto de critérios que eu vou falar da sustentabilidade, que eu tenho que saber, por exemplo, os consumos médios por operação, tenho que saber os consumos médios por ordem de fabrico, tenho que saber o consumo total, e eu só consigo fazer isto se estiver tudo ligado. Desde o cliente que faz uma encomenda até o chão de fábrica onde ela está a ser trabalhada, está a ser preparada. E com isto nós temos uma terceira camada, que é o SCADA, que é os tais sistemas inteligentes que nos permitem monitorizar em tempo real a informação. Okay? E é aqui onde a informação depois é enviada, quer para as plataformas de gestão, quer para a plataforma de gestão organizacional, quer mesmo para a plataforma de gestão operacional, que é mais o MES. E este tipo de escadas, o que é que fazem? São sistemas que vocês podem ver quase como um colaborador vosso que está responsável por gerir as máquinas, perceber o que é que está a passar, perceber quando é que está a consumir mais ou menos, quando é que há falhas, quando é que há desvios,
quando é que há erros, quando há consumos excessivos e vai-vos alertar. Se este agente não vos disser nada, significa que está tudo bem. As métricas estão a ser todas direitinhas, não há consumos excessivos e é neste sentido que devemos trabalhar. E depois isto permite que os dados sejam registados no RP e que depois saiam quase de forma automática para aquilo que é o ESG. Pronto, em termos de ferramentas, que são uma das componentes, há várias, ou seja, já andei a fazer um levantamento aqui um bocadinho mais exaustivo das ferramentas. Em termos daquilo que são as várias etapas na preparação, aqui um conjunto delas, aquilo que eu aconselho sempre, e volto a referir que isto é importante, que é não vão a partir à procura da ferramenta sem saber o que é que precisam. Vejam o que é que precisam. Depois, tendo em conta aquilo que é necessário em cada uma delas, tem aqui algumas. Por exemplo, na questão da centralização de dados e automatização de relatórios, têm estas. Depois, na preparação, em termos daquilo que é as plataformas de gestão de carbono e centralidade, com as medições em tempo real, também têm estas. Volto a dizer que não basta a medição se não for cruzada depois com aquilo que está a ser realmente gasto. Depois, o CO2 é X, ok, mas na minha organização eu gastei Y de energia e cada kilowatt de energia tem este CO2 equivalente. Então depois eu faço o cruzamento e sim, esse é que é o meu CO2. Okay? Depois em termos da gestão do energético e de recursos, isto aqui depois vai muito para aquilo que é a componente analítica. Volto a referir, estas soluções não é chave na mão. Ok? Nós tivemos, ainda no próprio projeto GATEX, uma entidade comprou os sensores em termos dos coisas mais completos que existem. Depois não conseguiu extrair os dados e não conseguiu ligar os dados com o RP. Tem os dados de um lado, tem o RP do outro e não consegue ligar. Ou seja, tivemos que nós fizermos ali uma camada de ligação entre os dois, porque isto é preciso. E acho que aqui a chave, acho que vocês já perceberam, é ter um consultor que vos permita dar uma ajuda naquilo que é o processo a seguir. Então, temos aqui mais ferramentas também para a avaliação do SG, para a cadeia de fornecimento, um conjunto de tecnologias depois poderão vir a ser trabalhadas e depois as questões mais de dados e monitorização, tem sido o meu foco hoje, sensores IoT, sensores de monitorização energética, depois também plataformas com dados e dashboards. Em termos daquilo que são as várias vertentes, deixei esta camada também, que a camada mais baixa é a fonte de dados. Okay? Ou seja, e aqui podemos ter APIs, como foi no bocado também falado pelo Luís, há muitas entidades que já têm os seus próprios sistemas e que são ligados, mas depois nós temos de ter plataformas universais de gestão e de interligação dos dados. Com isto, levo-vos a uma visão mais concreta e trago-vos aqui uma solução. Atenção que isto não é nada comercial, okay? Apesar de parecer, vai parecer totalmente comercial, mas não tem nada comercial. Porquê? Porque eu quero passar uma mensagem daquilo que quer a IoTech, quer a OMA, tem trabalhado na digitalização de processos, por forma que passaporte digital, LCA e depois a ESG sejam preparados. E aqui temos um conjunto de ferramentas que eu vos poderei mostrar. Este aqui é de uma empresa, este aqui no caso é da RIP, uma empresa portuguesa, onde temos aqui, por exemplo, em tempo real, este foi um print screen, mas monitoriza em tempo real, energia fóssil, o que é que vem da rede, o que é que vem para painéis solares, neste momento não está ativo, não está painéis solar, o que é que é o consumo de água, tudo isto em tempo real, na máquina de transposição. E depois também temos o CO2, que é o CO2 já calculado, tendo em conta aquilo que são as métricas atuais, pelo quilowatt-hora que estão a gastar. E aqui dou-vos um exemplo de como é que são as instalações, ou seja, aqui nós estamos a colocar sensores, ok? E depois temos a parte de visualização. Ou seja, isto aqui está numa máquina onde permite monitorizar aquilo que está a acontecer e do lado esquerdo temos sensores daquilo que é o caudal da água. Ao contrário daquilo que acontecia antigamente, hoje em dia não é necessário andar a cortar tubo para colocar sensores de água com a mesma eficiência, ou seja, cerca de 97% daquilo que é o acerto dos valores, que é praticamente o máximo que se consegue hoje atingir. Há sempre falhas que não se consegue medir. Ou seja, são pequenos objetos que são colocados e depois permite ter uma visão muito simples sobre aquilo que está a acontecer. Isto aqui é, por exemplo, mais uma máquina. Okay? O que é que esta máquina fez? Esta máquina está a fazer uma ordem, uma OA, neste caso, uma ordem de acabamento. Então vai ter operações. Quanto é que ela está a consumir de água fria, quanto é que está a consumir de água quente, vapor, está comprimido, o pH, tudo isto vai me permitir depois, no final, quando for fazer o ESG, cruzando e juntando as informações todas, eu consigo ter trabalhos. Isto são mais alertas. Ou seja, são um conjunto de informações que eu sei o que é que está a acontecer em termos de consumo. Isto aqui é uma OA, ou seja, isto é uma ordem, princípio e fim, quando é que ela começou, quando é que ela terminou, a energia que gastou, o CO2 que ela produziu, porcentagem de energia verde, quanto é que gastou de vapor, quanto é que gastou de água, e depois várias energias para perceber qual é que foi, várias ordens, qual é que foi a ordem que poluiu mais, qual é que ela consumiu mais energia, e o que aconteceu etapa a etapa. Para que depois nós podemos ter, como um bocado o Luís estava a dizer e bem, nós muitas vezes temos gráficos bonitos. O problema é poder ter a informação que nós precisamos. Porque gráficos bonitos faz-se bem. Okay? E aqui estamos, por exemplo, a ver painéis solares. São gráficos bonitos, mas qual é o impacto que eu tenho na minha organização?
Será que eu estou a reutilizar? Será que ainda poderei tirar mais partido ou não poderei tirar mais partido? Ou seja, os indicadores têm que ser vistos todos nesse sentido, de forma que os valores não funcionam. Pronto, este aqui é o tal projeto do GEATEX. Aqui foi instalado, vão ser instalados agora, entretanto, vários sensores. Isto aqui são imagens do passaporte digital com os fluxos todos. Isto aqui é mais uma visão daquilo que temos em termos de máquinas, para avançar mais rápido, porque isto é uma das coisas que foi trabalhada agora. Isto é recente, ou seja, foi antes desta apresentação eu peguei nos dados que tinha. Vocês perceberem como é que isto foi feito. Nós fazemos monitorização em tempo real de muita coisa. E para a apresentação, eu fui assim: vamos ver o que é que consigo nos meus dados trabalhar ESG. Então o que é que fiz? Fui à empresa, por cada uma das OAs, ou seja, são horas que ele fez, calculei energia gasta, o que é energia verde e energia não verde, e o total de CO2. E depois, o que é que foi gasto de água, e dentro daquela encomenda, por operação, qual é que foi o consumo médio. Ok? E depois não fui mais. Ok? De toda a, das encomendas que tenho, eu pus isto para 2026, qual é a porcentagem de energia verde, porcentagem de energia fóssil, quantas encomendas é que eu já trabalhei, quantas operações é que essas encomendas tiveram, qual é que foi o CO2 e qual é que foi a porcentagem de água reutilizável. Ou seja, tudo isto são informações que depois nós temos os dados, depois há mais, que depois aqui não fui trabalhando, porque temos um conjunto de informações. Isto para dizer o quê? Que a questão da grande desafio hoje em dia é do manual ao digital. Ok? E é importante que as empresas percebam que só a digitalização não é importante, só a digitalização não é suficiente, o é importante é eu definir muito bem o processo. E qual é que é o ponto de partida? Ou seja, tem dados dispersos, não tem dados dispersos, os processos são eficientes, não são eficientes, e que tipo de erros e problemas é que eu tenho naquilo que é a minha atuação. E depois com isto é a tal evolução, que é que ferramentas é que já existem, as ferramentas respondem ou não respondem, então se respondem, perfeito, se não respondem, o que é que eu necessito? E terem sempre muita atenção ao custo. Não é preciso ter um investimento monstro para fazermos as coisas. É preciso ter, em termos daquilo que é, como eu disse há pouco, os parceiros corretos na componente da sustentabilidade, no levantamento de processos, na definição. Porque se não tiverem um parceiro, vocês vão gastar muito mais em termos financeiros do que ter o parceiro e comprar as coisas. Ok? Isto é importante mesmo em termos de trabalho. Pronto, aqui está a questão global da mensagem. Deixo-vos aqui mais alguns links para depois vocês poderem clicar. Tem aqui alguns que são portugueses e outros internacionais de informações. E deixo por fim, termino. Quem quiser ter acesso à apresentação tem este QR Code e fica já com a apresentação, pode digitalizá-lo e fica já com a apresentação de tudo. E agora estou disponível para qualquer questão, qualquer dúvida que surja. E obrigado novamente pela vossa atenção. Eu espero bem que tenham estado desse lado, que ninguém tenha adormecido. Como o professor Paulo Ramiz há um bocado disse, de fazermos apresentações, quem está habituado a fazer e lidar com pessoas do outro lado, e nós percebemos, ok, e ele teve dúvidas, falamos mais do tópico, e ele está a dormir, então passamos o tópico à frente, nós daqui falamos sem saber o que é que está desse lado. Por isso espero bem que não tenha sido muito chato e que tenham tirado algumas ilações daquilo que era que eu vos queria passar. Obrigado. Agradeço ao Filipe. De facto, eu não posso dar essa garantia, mas aquilo que me parece é que ninguém adormeceu e, portanto, vejo que estamos com os mesmos números de pessoas online e com a dinâmica da apresentação tenho quase certeza que teve toda a gente muito atento. Eu, se calhar, resumia aqui, pelo menos do meu ponto de vista, algumas ideias-chave. Eu escolhi quatro. Eu acho que uma delas, acho que é a minha opinião, mas também parece ser consensual, é que hoje o modelo de negócio começa muito antes de chegarmos às nossas instalações e vai muito para além do produto sair e mesmo dele ser vendido. E eu acho que numa verdadeira democracia, nós não votamos apenas quando somos chamados para votações regionais ou nacionais, nós votamos todos os dias. Portanto, há coisas que eu compro e há coisas que eu não compro. E, portanto, é muito importante nós termos uma boa seleção e sabermos de onde é que vêm os produtos e saber quem é que os compra, e relatar isso. Portanto, falou-se do LCA, do passaporte digital e o ESG. E eu acho que ficou mais ou menos claro que o LCA e o passaporte digital vão muito ao extremo de montante, ou seja, de onde é que vêm as coisas, e quando isso está mapeado, é possível antever os riscos que nós temos, principalmente numa geopolítica tão complexa. Ou seja, é fácil avaliar aquela cadeia e dizer se acontece uma coisa, eventualmente no Estreito de Hormuz, que pode acontecer, será que isto afeta os meus processos? Esses dados passam a ser reais, passam a ser visíveis. Portanto, é possível, estrategicamente, olhar para as coisas desde o início até ao fim e antes não é possível, não é? Portanto, andamos a navegar um bocadinho à vista.
O ESG, eu acho que é uma coisa que bebe, cresce no LCA, no passaporte digital, mas é da instituição para a frente, ou seja, vai até ao extremo de jusante. Portanto, eles completam-se muito. Portanto, uns desde o início até à instituição e depois para o futuro. A segunda opinião ou nota tem a ver com os relatórios e os indicadores. De facto, toda a gente foi esmagadora a dizer que a transição digital ajuda muito na elaboração dos relatórios e de facto ajuda. Quando uma coisa está estruturada, o que o digital permite fazer é estruturá-la, de modo estrutural, apresentá-la na forma que a gente quiser. Mas isto para quem está a começar, deixem-me dizer que aquilo que se falou, que é a parte mais importante, que é a escolha dos indicadores, não precisa, é pensamento, não é? E, portanto, nós podemos começar pelos indicadores mais importantes, num exercício intelectual que quase não tem custo, arranjar, há vários níveis de formas de relatar e de exigência, começar por aquilo que é mais relevante e mais simples, e à medida que se vai ganhando robustez na informação, entrar com a digitalização. Se calhar é até um processo mais seguro. Primeiro pensar e organizar os indicadores e quais são os dados, fontes primárias, secundárias, e depois a meio começar com o processo de digitalização quando as coisas começam a ser mais complexas. Se calhar uma analogia que eu acho que podemos fazer é a engenharia, normalmente em qualquer coisa nós temos várias fases, não é? E a última fase é o projeto de execução, digamos que é aquele que relata exatamente como é que vamos fazer uma peça, como é que vamos fazer uma casa, como é que vamos fazer um automóvel. E é aqueles que toda a gente dá muito valor. Eu diria que a parte mais importante de um projeto é o programa, é o que é que queremos, não é? Porque se eu fizer uma casa de 5 andares para uma família, pessoas de 70 anos que querem, quer dizer, estou a fazer um prémio de arquitetura, vou gastar uma fortuna, mas não serve às pessoas. Portanto, eu acho que numa primeira fase, o olhar, o ter quem ajuda a fazer um diagnóstico interno é ajudá-lo a olhar para o produto, saber o que quer e esse programa é que vai condicionar tudo o resto. Portanto, é absolutamente fundamental, e esta era a minha mensagem, começar no que existe. E eu acho que quer o Luís Cristino, quer o Filipe Portela, falaram muito bem nisto. Isto não é, a sustentabilidade e o ESGs não é uma camada que se põe de fora e que se cola a uma coisa que é ou seja, que é igual para todos os sítios, não é. É uma coisa que começa de dentro, com um diagnóstico, a olhar o que é que existe, com estes princípios e que cresce daí para fora. Portanto, é muito importante que tenham um apoio na análise interna dos processos e que o ajudem a crescer de forma sustentada e leve. Uma última nota para os resíduos. Os resíduos estão a passar a ser recursos não aproveitados. E há muitos sítios onde eles já estão aproveitados. Por exemplo, posso dar o exemplo, por exemplo, nas hectares, nós estamos a desenvolver projetos onde as lamas de hectare, que têm um custo grande de transporte e de deposição, estão a passar a ser sítios onde conseguimos fazer adsorventes para tratamento de água, estão a passar a fazer compostos orgânicos que têm valor. Portanto, qual é o problema nesta indústria? Porque é que se consegue fazer? Porque os resíduos estão localizados. Nas indústrias que estão dispersas, o grande problema é que não temos este mapeamento. Ora, estas ferramentas vão permitir ter este mapeamento e vão permitir criar um mercado de resíduos. E isso vai ajudar a criar valor às instituições. Portanto, não só estas ferramentas são importantes para a própria indústria, como para ter uma rede de indústrias que partilham recursos entre si. Posto isto, acabamos as nossas duas apresentações. Eu tenho uma inscrição do Luís Cristino, se calhar passava-lhe a palavra e logo a seguir íamos analisar as perguntas que os nossos ouvintes, as pessoas que estão a ouvir ao webinar estão a colocar, mas passava para já a palavra ao Luís Cristino. Então, não sei se eu fui o último a levantar a mão, não sei se quer passar primeiro a mim, mas eu ia só fazer um breve comentário que muitas das pessoas às vezes, e naquilo que estava a falar há bocado, a questão do que estamos a viver hoje em dia, com o constrangimento mais uma vez das cadeias de fornecimento, nomeadamente no Estreito de Hormuz. Sustentabilidade, por muito que às vezes as pessoas julguem que só tem a ver com, e desculpem-me brincar, ou com o ambiente, ou salvar as abelhinhas, isto agora de uma forma muito irónica, a questão é mesmo que sustentabilidade é mesmo isto, é fazer uma análise de risco à nossa cadeia de valor e tornar-nos mais resilientes. A questão da governança tem sido dada cada vez mais importância dentro das organizações, a par da questão social e ambiental.
E prova disso é que algumas multinacionais e grandes empresas de relevo no plano económico mundial estão a incluir no seu board pessoas que não percebem nada do negócio. E isto pode, e eu digo ao contrário, não percebem nada do negócio, mas a única especialidade delas é geopolítica. Isto porquê? Porque as cadeias de fornecimento, se não fizer feita uma análise correta, podem quebrar. E cada vez mais vivemos num mundo volátil e incerto que exige adaptabilidade, não é? E daí sim esta questão da governança, que por acaso não inclui a questão da geopolítica, mas é efetivamente importante. Era só esse o aporte que tinha ao bocado para dizer, e peço desculpa de falar antes das pessoas que já estavam antes de mim. Está sem som, professor. Verdade. Tenho aqui uma dificuldade técnica que é eu não consigo identificar as pessoas que se inscreveram, que eu não as consigo ver. Portanto, se calhar de uma forma relativamente democrática, passaria a palavra às pessoas que queiram apresentar as suas questões. Bom dia, tínhamos duas perguntas de Mário Patrão e Elisa Rodrigues. Se quiserem, já têm permissão para fazer as perguntas. Se calhar estão com alguma dificuldade, não sei se querem ver primeiro as perguntas no Q&A, que temos aí ainda algumas delas pendentes, e entretanto pode ser que alguém os colegas se inscrevam e voltem a falar, está bem? Pedia também, a minha colega acabou de pôr um link para a avaliação de satisfação, a vossa avaliação é importante para podermos evoluir, está bem? Para para quem está menos familiarizado com esta ferramenta, na fila de baixo existe um símbolo que tem um ponto de interrogação, que se clicarem tem acesso às perguntas que foram feitas durante a apresentação e algumas delas já têm respostas dos nossos oradores. Eu se calhar tentaria resumir um bocadinho aquilo que foi levantado. Basicamente, uma delas era se existia ferramentas gratuitas para calcular o scope 1, 2 e 3, portanto isso foi respondido e podem encontrar. Que plataformas existem para o passaporte digital do produto? Também pergunta quem na PME deve ou costuma ficar responsável por gerir os temas de recolhas de dados e a construção do relatório. Portanto, há aqui o Luís Cristino respondeu. Eu diria que no meu ponto de vista, a única exigência, não é preciso haver um departamento autónomo, a única exigência é que seja alguém próximo da direção de topo, porque como isto serve, é muito útil para a estratégia, convém ser alguém, não precisa de ser a pessoa com a máxima responsabilidade, mas tem de ser alguém que consiga traduzir essa informação e consiga levar à pessoa que decide, porque só assim é que existe valor, senão há uma perda de valor na cadeia. Portanto, a próxima pergunta era também, nas empresas sem departamento de sustentabilidade, também não tem que existir um departamento de sustentabilidade, pode fazer sentido a partir de uma determinada dimensão, não é? Mas numa fase inicial não tem que ser. Que tipo de empresas fazem implementação de IoT ou barra sensores para recolha deste tipo de dados? Também já está respondido. Uma delas é a IoTech do Filipe Portela, mas existem outros players no mercado e existem quatro questões abertas. Que plataformas estão a usar blockchain para ESG? O Filipe Portela está a responder. Eu aqui diria que quando chegarmos, se todos os nossos problemas fossem a questão de implementar o blockchain, estaríamos num mundo perfeito, não é? Porque
toda a cadeia anterior estava feita. Portanto, o Filipe está a responder, eu vou deixá-lo responder. Eu estava a responder, mas posso responder por aqui. Eu deixei essa pergunta para o fim porque é difícil a resposta. Porque algumas das minhas respostas são todas muito não diretas porque é muito complicado, porque não é usar blockchain para SG que vai resolver o problema. Como estava ainda bem agora o professor Paulo a dizer que isto aqui é a camada de transparência. Ou seja, aquilo que nós fazemos é, com base no que está a acontecer, eu saber o que é que aconteceu em cada uma das etapas e dar aquilo, quase um certificado. Ok? Eu fiz isto, aquilo é uma questão que é, ok, check, isto é verdade. E eu pessoalmente, em termos de ferramentas só SG com blockchain, não sei se existe alguma. Agora, existem ferramentas de blockchain aplicadas aos processos que se tornam transparentes. Ok? E a questão que é importante aqui perceber é mesmo esta. O blockchain, a única coisa que faz é tornar um processo transparente. Se o processo não está montado e se o processo não existente, não existe, o blockchain não consegue fazer nada. Ok? O blockchain que faz é comunicação entre duas partes e autênticas. Ou seja, imagino que vocês cada vez que estão a fazer um login, vão fazer uma compra, têm que meter o cartão de cidadão. É isto que está a acontecer. Que é para que em cada uma das etapas nós sabemos quem é que fez o quê. Isto aqui, na minha ótica, vai ser muito mais importante no futuro, até mesmo para o passaporte digital. Que é para perceber, olha, o fornecedor fez isto e garanto que realmente foram aqueles dados. O fornecedor é responsável. Passou para a empresa. Ok, a empresa mediu e tinha aqueles objetivos. Então é aquela resposta, a empresa certifica. Por isso é uma camada acima da componente de interação, em termos de processo. Ok. Temos aqui uma pergunta que está por responder e eu acho que é uma pergunta desafiadora, porque normalmente olhamos um bocadinho para estas temáticas e pensamos que é só para a parte produtiva, para grandes indústrias que têm grandes máquinas, e portanto a pergunta é: e para outras empresas de serviços, como é o caso do turismo? Se eu puder responder, para outras empresas de serviços e, como mais do caso, turismo, é importante também, e se calhar até mais, ou tão importante quanto uma empresa industrial, fazer o reporte e ter aqui métricas para, para poder avaliar a sua atividade. Prova disso, que se calhar a primeira ferramenta que foi implementada em Portugal através do IAPMEI foi direcionada para empresas de turismo e patrocinada e apoiada pelo Turismo Portugal, em que tem várias, uma ou outra ferramenta gratuita que pode facilmente fazer um diagnóstico e aí perceber se efetivamente poderá ou deverá avançar, digamos, na avaliação dos critérios de ESG. Mas foi efetivamente um dos primeiros setores em Portugal, apoiado pelo IAPMEI, em que apresentou uma ferramenta para avaliar os critérios de ESG das empresas relacionadas com o turismo. Ou seja, as empresas de serviços são uma indústria como outra qualquer. Utilizam ferramentas e máquinas e produtos e serviços diferentes. Se nós virmos, por exemplo, as consultoras, grandes consultoras, prestam serviços, não têm um processo produtivo, mas vemos que há transportes, há matéria-prima, há recursos humanos, ou seja, tudo é válido, tudo aquilo que se diz para as indústrias transformadoras é válido para a questão dos serviços. Temos uma outra pergunta que é: como podemos implementar a ESG num projeto de investigação? E agradecem a apresentação. Eu aqui diria que o próprio ESG é um tema de investigação. Agora, nós podemos, em qualquer projeto de investigação, além de identificar a forma de fazer qualquer coisa ou de melhorar um processo, identificar a melhoria que isso tem de forma indireta ou induzida. Ou seja, nós normalmente num projeto de investigação, estamos muito focados em provar uma pergunta, uma research question, e isso traduz-se numa maneira direta na nossa pergunta de investigação. Mas a realidade é que qualquer investigação não tem só efeitos diretos, tem também indiretos e induzidos. E esses podem ser avaliados à luz do ESG. Não sei se os oradores concordam com esta minha opinião. Sim, perfeitamente. Há efetivamente, e começam a haver muitos trabalhos de investigação, porque, curiosamente, há algumas frameworks e normas setoriais, como ao bocado o professor Paulo Ramírez falou, que na altura, quando a universidade fez, não havia, e depois acabou
por haver e desenvolver, e só por aí é logo um projeto de investigação para que se possa definir e ajudar a definir alguns critérios ou algumas métricas setoriais em que, em alguns setores não são importantes, e aí poder ajudar a definir e quem sabe dar algum input relevante, seja ela para o EFRAG ou para o GRI, ajudando a definir essas métricas. Sim, eu só ia acrescentar aqui, porque a questão das métricas, e eu também fiquei uma dúvida que era como é que podemos, ou como é que um projeto de ideia poderá ser medido a nível da ESG? Eu também não sei se era isso que estava a ser colocada a questão. Porque se for nessa vertente é muito mais complicado, porque praticamente vamos depender de várias coisas. E se formos a pensar, isto é quase igual como uma organização. Pessoas, máquinas, processos. Cada uma delas tem consumos e tem operações. E é um bocado também, pegando na junção também um bocado, como é que ela funcionou nos serviços. A questão do ESG, na prática, é nós pegarmos e termos um conjunto de métricas em cima da organização. Ou seja, se a organização, independente do seu tecido empresarial, tiver pessoas, as métricas das pessoas aplicam-se. Se tiver máquinas, aplicam-se tudo aquilo que são os consumos energéticos, em termos de operação, inoperação, paragens e afim. Tem transportes, mete-se tudo aquilo que é o tipo de transporte, a forma como é que ele vem, para onde é que vai, se é elétrico, se não é elétrico, o combustível que consumiu, se andou mais de noite, se andou mais de dia. Por exemplo, no caso, se for uma empresa de transportes, se as pessoas descansaram ou não descansaram, ou seja, tudo isto é que o ESG é uma junção de vários fatores que já andavam aí há muitos anos e um deles é a satisfação dos colaboradores. Ou seja, nós na parte social e governança, ou seja, se a nossa empresa é uma empresa que trabalha 7 horas, se calhar vamos ter uma métrica mais elevada. Trabalha 10, já vamos ter uma pior métrica aí. Porquê? Porque estamos a trabalhar mais com aquilo que deveria ser, mesmo com horas extras. Ou seja, esta questão de junção, nós, se olharmos o SG como uma coisa lá em cima, completamente abstrata, ele consegue, apesar de ser específico para cada uma das entidades, e é um bocado o professor Paulo Ramiz tocou nisto direitinho, que é, não havia nenhuma para as universidades. Mas foram à procura daquelas que eram parecidas e aplicaram. Porque, de uma forma geral, as coisas estão neste sentido, que é, nós temos que olhar para o nosso, mas perceber do outro como é que as coisas poderão ser trabalhadas. Ok? Por isso é que era importante, em termos de clarificação, este aspecto também. Ora bem, nós passamos 6 minutos da hora prevista e eu vou dar uma última oportunidade às pessoas que levantaram a mão de eventualmente colocarem as suas questões. Não sei se estão em condições, têm as permissões adequadas. Não sei se querem colocar a vossa questão. Ora bem, penso que não é possível. Então, eu se calhar acabava só com uma última nota, que é, há uma pergunta que diz, nomeadamente as ONGs de cultura. E eu acho que é uma ótima maneira de começar, porque é a maneira de olhar para o futuro. Nós, quando desenvolvemos, depois começámos do nada e depois desenvolvemos um gabinete de comunicação de sustentabilidade na Universidade do Minho, fazíamos reuniões a discutir o que é que devia ser o futuro. E a conclusão que nós chegámos, e isso foi publicado, aliás, o artigo que demonstra a estratégia de aplicação, a estratégia de sustentabilidade e os princípios da Universidade do Minho, tem à volta de 200 citações, portanto é uma coisa que serviu para muitas outras universidades depois aplicarem a seguir. E aquilo que nós chegamos à conclusão é que se o pilar ambiental apareceu junto com o económico e social 50 anos atrasados, mas apareceu portanto, criou o círculo virtuoso da sustentabilidade, na nossa opinião, na minha opinião, não se esgota aí, porque há uma coisa que falta que é a cultura. E, portanto, se eu agarrar os três pilares cá em Portugal e executar os três pilares diferentes no Oriente ou no Ocidente, vou ver que eles são completamente diferentes. Porquê? Porque há uma cultura. Nós somos animais culturais, nós temos um legado histórico e é esta tradição que faz um bocadinho o que nós somos. E, portanto, para mim, qualquer relato de sustentabilidade devia incluir a cultura onde está inserido. Portanto, os valores culturais, penso que daqui a 10 anos, a 20 anos ou 30 anos, deviam ser metidos para dentro também e deviam ser reportados, porque são uma identidade. A identidade cultural muda a maneira como os indicadores ambientais, sociais e económicos aparecem. Portanto, é um bocadinho uma provocação para o futuro, de vermos que, de facto, estamos num caminho acelerado, mas esse caminho vai se abrindo e nós vamos cada vez tendo mais maturidade. Queria agradecer a todos a vossa presença, que tiveram
numa sessão que já vai longa, perto da hora do almoço. Agradecer aos oradores, no fundo, vêm de forma livre e gratuita ajudar-nos com o seu conhecimento e dizer que a Tecminho que se encontra de braços abertos. Basta um contacto, contactarem-nos. Temos esta facilidade de estarmos há 30 anos a ajudar o tecido empresarial e a universidade. Somos agnósticos relativamente à área de conhecimento, mas temos os nossos parceiros das diferentes escolas de engenharia, de ciências, da saúde, ciências sociais, que nos ajudam nos diferentes projetos. Portanto, exponham-nos o vosso caso, nós podemos ajudar-vos a identificar como é que podem começar e depois temos muitos parceiros que nos complementam nas áreas que sejam necessárias. Portanto, fica o convite. Estamos absolutamente abertos e disponíveis. Agradecer mais uma vez ao Luís Cristino e ao Filipe Portela terem colaborado connosco e até breve. Muito obrigado e bom almoço. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Obrigado a todos.